História de quando a minha mãe namorou um traficante. Só pra vocês entenderem, quando eu nasci, a minha mãe tinha 16 anos. E na época que tudo aconteceu, eu tinha 8 e ela 24. Ela sempre saía muito, ia pra casa de amigas, pra festas e me deixava com a minha avó. E foram meus avós que me criaram praticamente. Ainda bem que eu tinha eles. Em um desses bailes que ela foi, acabou conhecendo um cara. Começou a namorar ele e depois de um tempo foi morar com ele. Eu não entendia por quê, mas meus avós odiavam ele. E eles falavam que se minha mãe continuasse namorando aquele cara, era pra ela sair da casa deles. Então ela foi morar com o cara e me levou. Foi aí que meus avós ficaram furiosos e entraram na justiça pra pegar minha guarda. Mas enquanto isso eu tive que ir com a minha mãe. No começo até que o namorado dela era legal, mas depois ele mudou completamente. E eles brigavam muito. A vizinhança inclusive já chegou até chamar a polícia. Quando chamaram a polícia, minha mãe disse que era ela brigando comigo e que só morava nós duas lá. Eu não entendi o porquê dela fazer isso. Hoje olho pra trás e vejo que provavelmente o cara era procurado. E assim eu levava minha vida. Todos os dias era uma briga diferente, e ele batia cada vez mais nela. Até que um dia ela cansou, pegou todas as nossas coisas e voltou pra casa dos meus avós. Ele ficou maluco e ameaçava ela todos os dias. Quando encontrava minha mãe na rua, batia nela, e ela já não aguentava mais isso. Até que um dia, finalmente, ele parou de ser visto lá no bairro. E nós ficamos sabendo que ele tinha sido preso. Depois dessa fase horrível, a minha mãe nunca mais quis saber de algum homem que não seja trabalhador. E a gente viveu nossa vida normalmente. Saímos da casa dos meus avós e hoje moramos só eu e ela, em outra cidade, onde eu posso viver minha vida tranquilamente sem ter que me preocupar se esse cara vai fazer mal pra minha família. Eu tinha uma amiga que chamava Júlia e ela era obcecada por mim. Eu era uma boa amiga pra ela, mas ela nunca me dava paz. Eu não conseguia respirar em nenhum momento. Todo lugar que eu ia, ela ia também. E ela ficava extremamente chateada comigo toda vez que eu ia na casa de outra amiga. Eu sabia que ela era insegura e queria atenção, então eu tentei ser paciente. Porém, um dia eu não aguentei mais. Eu entrei em uma briga enorme com ela sobre o quão protetora ela era. Eu literalmente falei, você tá no nível máximo de grudenta. E depois disso, ela entrou no time de futebol e de vôlei, que eu já estava há muitos anos. Ela falou pra mãe dela que eu estava fazendo bullying com ela, o que obviamente não era verdade. Mas a mãe dela foi até os treinadores e eu fui expulsa do time por causa dela. E ainda continuou espalhando fofocas sobre mim. Eu acabei perdendo a minha melhor amiga e meu namorado com os boatos que ela espalhou. E foi aí que eu decidi me vingar. Decidi que eu ia mandar um presente de desculpas pra ela por fazer bullying com ela, coisa que eu não fiz. O presente que eu dei foi maquiagem de farmácia, mas eu decidi colocar soro envenenado pra ela ter irritação de pele. E então eu coloquei uma câmera escondida pra eu ver ela passando a maquiagem. E como esperado, a irritação começou a aparecer. Assim que ela percebeu, eu comecei a xingar e acusei ela de todas as coisas que ela fez pra mim. E ela ficou muito brava que eu consegui fazer ela confessar tudo que ela tinha feito. Ela simplesmente falou, sim, eu fiz isso. E a melhor parte de tudo isso é que ela me ameaçou diante das câmeras. Então eu cortei a parte onde ela falava sobre a maquiagem envenenada e falei pra ela que se ela não contasse tudo para os meus amigos, para os treinadores e para outras pessoas próximas do que estava fazendo, eu ia mandar o vídeo pra todo mundo. E aí ela admitiu tudo que fez. E eu voltei para os times, consegui meus amigos de volta e meu namorado se desculpou. Depois eu acabei super bem e ela... O dia em que eu descobri que eu era filha de um milionário. Para vocês entenderem toda a história, a minha família sempre foi muito humilde. Desde pequena eu cresci com vários irmãos e eu sempre tive que cuidar deles. Assim que eu fiz 15 anos, eu comecei a trabalhar para ajudar os meus pais. E eu sempre fui muito grata pela minha família e pela vida que eu tinha. Mesmo tendo vários problemas financeiros, a gente tinha muito e muito amor. Em um dia aleatório, eu e minha irmã mais velha decidimos fazer uma surpresa para minha mãe. Lá em casa tinha um quarto que era muita bagunça. E fazia muita falta esse quarto porque todos nós dormíamos juntos. Então eu e minha irmã decidimos limpar todo esse quarto para poder fazer um quarto para os meus pais. A gente começou a tirar as caixas que tinha lá dentro, começamos a arrumar, mas logo bateu a curiosidade de ver o que tinha dentro dessas caixas. Então eu e minha irmã abrimos. Já posta a parte 2 e leiam a legenda. Parte 2 de quando eu descobri que eu era filha de um milionário. Então eu e minha irmã começamos a abrir as caixas. E em uma delas estava a certidão de nascimento de todos os meus irmãos. E aí eu lembro que a minha irmã fez até uma piadinha falando, nossa, eu nem sei a idade de todo mundo, vamos ver. A gente começou a ver um por um para ver a data de nascimento. E quando chegou no meu, a gente viu que o nome do meu pai não estava lá. Eu achei muito estranho, mas achei que era erro do cartório, enfim. A gente terminou de limpar todo o quarto, fizemos a surpresa pra eles, e uns dias depois eu sentei pra perguntar pra minha mãe o que tinha acontecido. Assim que eu sentei pra conversar com ela e comecei a falar, ela começou a ficar muito nervosa. E aí ela me contou que eu era filha de traição. Quando ela engravidou de mim,
Assim que eu sentei pra conversar com ela e comecei a falar, ela começou a ficar muito nervosa. E aí ela me contou que eu era filha de traição. Quando ela engravidou de mim, ela trabalhava numa empresa e ela acabou dormindo com o chefe dela. Mas ela já era casada com o cara que eu achava que era meu pai. Então ninguém nunca soube de nada. Eu fui atrás pra saber quem era meu pai biológico e acabei ganhando uma graninha.